Eu confesso que quando me inscrevi hoje, fiquei em dúvida qual assunto abordar. Poderia falar da Semana da Adoção, poderia falar da PEC 32, da reforma administrativa, que desestrutura a vida do serviço público. Poderia falar do ensino domiciliar, o famoso homeschool, que é a única proposta que o MEC tem, negando a escola a brasileiros e brasileiras, pequenininhos. Poderia também expressar minha indignação com a violência do despejo do Engenho Bonfim, em Amaragi, me somando ao repúdio expresso pela deputada Jo Cavalcante. Tudo isso está na ordem do dia, fora o que a gente está vendo na CPI da Covid, fora o ato das motocicletas que a gente viu domingo. A pauta é longa, mas eu resolvi fazer uma homenagem, porque também tem relação com muitas dessas coisas que eu falei, ao saudoso Padre Henrique Pereira. Hoje estamos completando 52 anos do assassinato de Padre Henrique Pereira, ocorrido exatamente na noite do dia 26 de maio, quando ele foi sequestrado, de 1969. Eu vou ler um texto pequeno que está no blog, no Instagram, História em Retalhos. O titular do Instagram é o professor José Soares. Na noite do dia 26 de maio de 1969, era sequestrado no bairro do Parnamirim Antônio Henrique Pereira da Silva Neto, o Padre Henrique, assessor direto do arcebispo de Olinda, Recife, Dom Helder Câmara, assistente de grupos de jovens da Igreja Católica. Foi lá, inclusive, que eu o conheci. Na manhã do dia 27, o corpo de Padre Henrique foi encontrado na cidade universitária, com marcas de espancamento, queimaduras, cortes profundos e 3 ferimentos produzidos por arma de fogo. Era clara a motivação do crime: calar Dom Helder Câmara, conhecido jocosamente pelos ditadores como o Bispo Vermelho, e depois por nós todos reverenciado como o Dom da Paz. O país vivia naquele momento o pior período de repressão, conhecido como Anos de Chumbo, intervalo compreendido entre a assinatura do AI-5, em 13 de dezembro de 68, e o início do governo Geisel, em 13 de março de 74. Dom Helder era uma personalidade internacionalmente reverenciada, integrando a linha da Igreja Católica que se opunha à ditadura militar, ao lado de outros clérigos, como Dom Paulo Evaristo Arnes, Frei Beto e Frei Tito. Um eventual atentado contra a vida do próprio arcebispo provocaria o clamor da comunidade internacional, desnudando para o mundo o regime autoritário brasileiro. Era preciso evitar essa exposição, buscando-se um meio indireto. A vida do jovem Padre Henrique, aos 28 anos, foi então escolhida para este fim. Após o reconhecimento do corpo, o velório foi realizado na matriz do Espinheiro. Impediu a imprensa de divulgar o fato. Nos arredores, o numeroso aparato policial intimidava quem desejasse aproximar-se. Mesmo assim, dezenas de sacerdotes e uma multidão seguiram a pé até o cemitério da Várzea. Anos depois, declarou o Dom da Paz. Era um silêncio que gritava, porque ele pediu para ninguém entrar no cemitério, deixar a família entrar e que todos ficassem na porta. O hino da campanha da fraternidade daquele ano, prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, virou símbolo daquele trágico acontecimento, marcando a resistência à ditadura militar. Hoje, nós temos, em homenagem ao Padre Henrique, o seu busto edificado em 2016, no exato local onde ele fora visto pela última vez, na Praça do Parnamirim, antes de embarcar
numa rural vermelha e branca, que o levaria à tortura e à morte. Esse busto, inclusive, foi uma sugestão, esse monumento foi uma sugestão, uma recomendação dada e atendida pela Prefeitura da cidade do Recife, pela Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, que comprovou o assassinato na ditadura militar do padre Henrique. Portanto, nos lembremos desses anos, para que eles não se repitam. A história não se repete ou se repete como farsa. É preciso, portanto, que estejamos sempre atentos para que medidas tomadas, atitudes feitas, discursos proferidos não possam nos levar a um momento tão obscuro, a um momento tão cruel para o Brasil como foi a ditadura militar. Padre Henrique, presente, hoje e sempre. Muito obrigada, senhor presidente.